Fala galera, chegamos então ao quinto episódio de Task, Unidade Especial, essa série da HBO que simplesmente vai ser uma série muito lembrada na próxima fase, um próximo período de premiações, cara, com certeza, porque é uma história densa, é uma história com muitas camadas, além de ser, obviamente, um grande quebra-cabeça que, quando parece que as coisas estão resolvidas, eu vou pegar um exemplo assim já direto, tá? Em relação ao informante. A gente tem aqui a clareza que o Anthony, ele é assim, essa ponta que larga as informações para o Jason, não para os corações negros por completo, mas ele tem uma conexão ali com o Jason que usa as informações aí sim para os corações negros. Só que tem um detalhe nesse início de episódio que me deixou muito pensativo, porque depois a gente vê os personagens do lado do FBI reunidos no carro. E eles, sim, indo em busca do Rob, sem saber exatamente que vai ter esse encontro com os Corações Negros, que promete também trazer muitas consequências para o sexto episódio. A agente encarregada do FBI, ela tem aquele princípio logo no começo do episódio, quando vai o outro encarregado de fazer a investigação ali, né, sobre a força-tarefa, sobre essa unidade especial, sobre os membros da unidade especial, e a gente não vê a sequência dessa cena, muito menos uma resolução. E pela expressão dele, pelo semblante dele, ele tem sim alguma informação importante. Se ela tem conhecimento dessa informação, se é realmente passado através da investigação que o Anthony tem, né, realmente essa conexão com alguém dos Corações Negros para ser sim esse, como está colocado pelo episódio ali, o informante, a clareza dessa informação desse informante, por que ela não agiu em nada? E é uma pequena cena, é um breve momento que depois acaba sucumbindo por causa da clareza que o Anthony é o informante. Mas por que ela não faz exatamente algo e continua agindo como se nada tivesse acontecido? Eu já estava achando muito estranho as atitudes dela por causa do que tinha acontecido no episódio anterior, quando o Tom foi conversar com ela. E agora me tem mais uma curva, tem mais algo que está acontecendo ali, que tem sim algum tipo de envolvimento com ela, com os Corações Negros, que pode ser diretamente com o Perry, pode ser também com quem comanda, né, digamos assim, aquela toda parte mãe da organização. Porque é estranho. A atitude dela também é estranha no decorrer dos acontecimentos ali. O que existe entre o Anthony e o Jason, acho até que é uma informação que vai acabar sendo respondida, tá? É uma lacuna que vai ser realmente preenchida pra gente, porque a gente tem mais 2 episódios ainda, sendo que, pô, tu tem mais 2 episódios e parece que as coisas estão muito indo realmente para uma conclusão na próxima semana, no sexto episódio. Porque a gente tá, parece que realmente à beira de um limite onde os personagens não têm como ter uma segunda chance, muito menos imaginar uma questão onde poderia ter, né, uma esperança que as coisas se resolvam. E eu gosto muito da cena onde a gente tem o Rob com o Tom dentro do carro, o percurso que eles vão fazendo e também é esse momento todo de um conhecimento mútuo sobre o que aconteceu nas suas histórias de vidas para eles chegarem até aquele momento em que eles estão. E também a questão do errante. Porque a questão do errante conversa muito sobre o que aconteceu na vida do Robbie até esse momento e as consequências das suas próprias escolhas que o levaram a estar nesse momento aqui. Porque tudo que está fazendo realmente é pela vingança. Só que essa vingança, ela não vai ser uma vingança plena. Porque, além de ser um errante, além de já ter muitas perdas por causa das suas próprias escolhas, né, no decorrer da sua vida, ele perdeu também o Cliff antes de ter perdido o Peaches, mas o Peaches não tinha uma ligação com ele. A perda dele realmente é o Cliff. E ele nem sabe o que aconteceu com a Erin. E ele está muito preocupado com a Maeve, sendo que talvez, né, a sua tentativa também de fazer o pedido extremamente emocionado por Tom ali é com que não tenham mais perdas por causa dele. Porque a gente já entendeu também o quanto que esse personagem tem de uma culpa, né, uma meia-culpa muito grande de tudo que ele coloca para si por causa do que aconteceu. Vamos voltar episódios atrás, cara. A conversa toda que tem, que é uma cena espetacular,
do Rob junto com a Maeve no carro. Quando eles conversam, inclusive, sobre o que aconteceu lá com o irmão, com o Bob, e também sobre o momento que o Perry, o Jason e os outros membros dos Corações Negros estavam presentes, né, e abraçando a Maeve no funeral. A partir disso, ele também sabe que está trazendo mais sofrimento do que a Maeve já recebeu, do que a Maeve já teve que passar por causa das escolhas do pai e das consequências que aconteceram por causa das escolhas do pai. Então ele está carregado de muita coisa e ele não tem nenhum tipo de alternativa mais nesse momento a não ser fazer o que ele está fazendo, tentando de uma maneira ou de outra conseguir vender, se livrar de todo o problema que ele mesmo acabou criando por consequência de um sonho muito longe de ser alcançado, de conseguir ir embora dali, ir para o Canadá e conseguir levar os filhos e tudo mais para esse lugar, né? E ter um princípio do que poderia ser chamado de paz depois de tudo que aconteceu ali. E esse momento do errante e esse questionamento sobre viver aqui e o que poderia acontecer pós-morte, a questão da fé, a utilização também de tudo que o Tom teve do seu lado quanto padre. Essas questões todas, cada episódio de Task, ele é muito bem também pensado em algo que ele quer conversar, em algo que ele quer falar. E esse momento do carro entre o Rob e o Tom, ele é um momento chave sobre esse episódio aqui. Porque a gente está falando também, né, dessas consequências de coisas que a gente não consegue controlar e acaba fazendo. Talvez um outro momento bem específico desse episódio que também representa isso é o Perry com a Erin no lago. E o que traz por trás disso? Em nenhum momento o Perry, a gente vê esse sofrimento dele, né? O momento que o Perry quis realmente afogar e, consequentemente, executar a Erin no lago. E ele não teve escolha. E o não ter escolha o traz também esse sofrimento onde tudo está prestes a se perder ainda mais. E qual vai ser a principal consequência? As crianças. As crianças estão completamente perdidas. Então, não existe, cara, uma maneira como essa série acabar com um tipo de entendimento que se possa considerar uma paz e felicidade para esses personagens principais que estão colocados desse lado todo, principalmente para quem vai acabar, sim, tendo a maior punição de todas, além de tudo que já sofreu. A Maeve e as crianças. O Sam, agora, teoricamente, o seu arco principal ali está resolvido, porque não tem mais procura e ele já está entregue, ou seja, se fecha essa questão toda do Sam. Mas da Maeve não. E acho até que o Sam vai ter algo ainda a executar nessa série por causa da sua conexão com a Maeve, principalmente. Que aquilo que eu já conversei nas críticas passadas também. O Sam vê, e por isso que ele volta também no carro, quando, né, ela tenta deixar ele colocado lá na loja, aquela coisa toda. Ele talvez, mesmo com toda a forma errante que essa família é, e com tudo que essa família já sofreu, e com tudo que essa família já perdeu, e com a maneira como a maneira como essa família ainda consegue sobreviver, ele, apesar de tudo isso, recebe um amor que ele não recebia dos seus pais antes e acaba se sentindo seguro dentro desse ambiente, por mais problemático que seja, do que ele sentia antes. E por isso que tem essa conexão toda acontecendo também entre ele e Maeve de uma maneira tão forte assim. E também, se a gente tá chegando numa situação limite para os personagens, tá? O final do 5º episódio, sendo que a gente tem mais 2 para encerrar essa minissérie, o quanto que ainda pode entregar daqui para frente esses acontecimentos. É óbvio que algumas coisas elas têm que acontecer. A primeira delas de todas talvez seja essa parte de ter um conflito final entre o Rob e o Jason. Isso tá tem uma necessidade muito grande da série entregar esse momento também, por ser o Jason essa busca toda de vingança por tudo o que buscou o Rob a todo esse momento. E até quase eu achei que ia ter um cliffhanger de um tiro acontecendo no final do episódio aqui pra gente ficar com essa provocação. Não acredito que nada vai ser entre Tom e
o próprio Robbie. Até que, pô, cara, a thumb aqui do vídeo é o pôster, né, de Task. Assim como eu faço com todos os outros, aqui ó, as thumbs, né, do canal, quando é crítica de um episódio ou crítica de um filme, né, é literalmente o pôster do filme colocado como thumb. E o pôster tem os dois em busca e fuga, né, o Tom perseguindo o Robbie. Então, tudo que está acontecendo nesse momento também, e esse princípio, né, de ter um tiro disparado entre esses dois, vai ser jogado para quem está chegando ali como, né, um terceiro ponto de vista todo, que são os Corações Negros. E a partir dali vai começar esse conflito onde sim já teremos consequências bem fortes e definitivas já no próximo episódio, em começo de próximo episódio. Não acredito que a série vai trabalhar de uma maneira diferente. E a Lizzie, ela é um personagem, por estar próxima do Anthony, um desses dois vai acabar tendo, digamos assim, ó, vai existir um conflito entre esses dois, tá? Também a série começa a trabalhar quando tem a aproximação de dois personagens e logo depois uma reviravolta para um deles, que poderia ser para qualquer um dos lados até aquele momento. Com essa reviravolta, tá colocado muito que esses dois personagens também terão aí um embate e um dos dois vai acabar, cara, matando o outro, tá? Tem coisas que a série começa a desenhar para esse processo final todo. E o quanto mais essa série tem ainda para progredir, porque a gente tem mais 2 horas, cara, para poder aproveitar esse primor que é essa narrativa colocada em Task, Unidade Especial. Galera, coloquem mais comentários o que acharam sobre esse episódio. Não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.